Olá, a graça e a paz do Senhor estejam com todos, em nome de Jesus. Mais uma live hoje para honra e glória do Senhor Jesus, porque se não for por Ele, para Ele, tudo fica meio difícil, né? Então hoje eu quero começar aqui com uma pergunta. Onde estás? Onde você está? Não fisicamente falando, mas espiritualmente falando. Aonde está o seu pensamento? No que você tem focado? Se a gente abrir aqui o livro de Gênesis, Gênesis 3:8, nós vamos ver aqui que o Senhor, ele todos os dias ia se encontrar com o homem e a mulher lá no jardim, né, para eles conversarem. Sempre ao entardecer, o Senhor estava lá para conversar com eles. E eu acredito que aquele momento era um momento de intimidade que eles tinham com o Senhor, assim como um pai tem com um filho, né? Era um momento deles. E Deus, ele havia colocado um limite para eles, dizendo que não comessem aquela determinada fruta, porque eles cairiam, eles poderiam cair na conversa da serpente, né? Como caiu. E os seus olhos, eles se abririam para ver o que nunca perceberam, que eles estavam nus. Por isso eles se esconderam. E naquele momento que o Senhor chegou para conversar com eles, quando Deus os encontrou, ao invés de Adão se arrepender do que ele tinha feito, né, de pedir perdão, ele foi lá e colocou a culpa na Eva, culpou a cobra. E muitas vezes a nudez representa muito mais do que ver uma pessoa despida, né? Então eles passaram a ver o mal que nunca tinha visto antes. Pois até então eles entenderam que eles eram puros. E desde então, o ser humano, ele tem a tendência de fugir e de se esconder das coisas, né? E a gente tem duas alternativas: ou a gente foge ou a gente enfrenta. E é possível a gente se esconder de Deus? Não, não é possível. Em nenhum momento nós conseguimos nos esconder de Deus. Lá em Salmos 139, do 7 ao 12. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então Deus, ele sempre nos procura, ele sempre quer nos encontrar. E mesmo assim a gente continua fugindo do Senhor. Mesmo assim a gente continua escapando, né? Deu uma brechinha ali, a gente foge. Mas o Senhor, ele continua nos procurando e dizendo: onde estás? Onde você está? E se o Senhor te perguntasse agora, onde você está? O que você diria? Então agora a gente vai aprender aqui 3 tipos de fugas ou esconderijos, usando o exemplo do filho pródigo, que está lá em Lucas 15, o 12 e o 13. Vamos lá, que eu fechei a Bíblia aqui sem querer. Lucas 15. O primeiro esconderijo é fugir de si mesmo. Lá no versículo 12, no versículo 12 e 13. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Aqui o filho pródigo, ele quis viver uma vida irreal.
Ele quis viver uma fantasia de prazeres, fugindo da vida que ele tinha com a família dele. É por isso então que ele pediu a sua herança, antecipou a herança, para aproveitar uma vida que não era sua. Esconder-se de si mesmo é a gente ter vergonha de quem nós somos, de onde moramos, da nossa família, do corpo, e representa algo que não é verdadeiro. Muitas pessoas são risonhas, mas se escondem atrás daquele sorriso. Às vezes ela não está sorrindo porque ela quer. Tem uma tristeza tão profunda dentro dela que talvez para ela não se expor demais, para as pessoas não ficarem perguntando o tempo todo o que ela tem, é uma falsa felicidade. Então ela se esconde. E um dos grandes esconderijos também que existem é o vício. O vício é um grande sintoma de fuga, de fugir de si mesmo. É que nem os prazeres do álcool, o cigarro, as drogas. Isso proporciona momentaneamente para iludir a pessoa com a falsa alegria. Tem também pessoas que se escondem através de medicamentos, utilizam calmante, sonífero, e isso também pode ser usado para esconder uma dor interior. E muitas vezes o barulho ele se torna uma necessidade de quem precisa esconder de si mesmo. A pessoa ela sente necessidade de ouvir alguma coisa para não escutar os próprios pensamentos que perturbam a consciência dela. Então é constantemente barulho, fazendo barulho, ouvindo música alta. E a pessoa que se esconde de si mesma, ela não consegue encarar nem se olhar no espelho quando ela foge dela mesma. Ela tem medo de olhar para dentro dela e ver o buraco que se encontra dentro do seu interior quando se olha no espelho. Então ela foge, ela se esconde dela mesma. E você? Você tem se escondido de si mesmo? Você se esconde atrás do quê? Faça uma reflexão sobre a tua vida. Veja se realmente você está se escondendo. Porque muitas vezes também a gente faz as coisas involuntariamente. A gente se esconde e não se deu conta. Eu mesma, há um tempo atrás, eu não me olhava no espelho de jeito nenhum. Eu não olhava. Eu ia arrumar meu cabelo, eu fixava os meus olhos somente nessa região aqui, nessa parte do... Não me olhava nos olhos, eu não tinha coragem de olhar para dentro para mim, né? Porque eu não queria enxergar. Então, muitas vezes a gente foge mesmo. Então, faça essa reflexão dentro de você. Onde você está se escondendo? Do que você está se escondendo? E exponha isso. E a melhor solução é você encarar o seu problema. É você encarar por que você está fugindo disso. O segundo esconderijo é fugir do outro. Lá em Lucas 15, vamos ler agora do 14 ao 16. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Quando o filho pródigo, ele descobriu que não tinha mais dinheiro, que perdeu todos os seus amigos, então ele foi trabalhar em um chiqueiro, onde não havia ninguém senão os porcos. Que situação! Sua situação foi tão miserável que ele desejou comer o alimento dos porcos. E ali ele ficou sozinho, na solidão. E essa solidão dele não permitia mais que ele visse alguém.
Era humilhante demais para ele se as pessoas o vissem naquela situação. Então a gente se esconder do outro é um sintoma de culpas e complexos. A pessoa, ela prefere não ver ninguém a compartilhar seu problema com as pessoas. Eu não tô dizendo aqui para você sair e ficar falando dos teus problemas para qualquer um. Mas a partir do momento que você perceber que você anda se escondendo demais das pessoas, há um problema aí. E muitas vezes, devido às decepções do passado, esse isolamento, isso se torna alternativas para a gente fugir dos problemas. Então, quando você está isolado, começa a analisar se não tem algo de errado aí, se não tem algo de errado, porque com certeza vai ter. Você se isolando, você não querendo conversar com ninguém. Então tem algo de errado. Porque relacionamentos superficiais também são esconderijos. Não adianta. São esconderijos para não se revelar ao próximo. Então você, oi, tudo bem. Tá, tudo bem. Pronto. E existem muitas alternativas para ter muitos amigos. E inúmeras, assim, que nem nas redes sociais. Mas são pessoas que muitas vezes você nem conhece. Você nem sabe quem é. Você nunca viu pessoalmente. E que nem quando também a gente entra dentro do ônibus. A gente entra dentro do ônibus, metrô lotado. Cadê? A gente não conversa com ninguém. A gente não olha nem na cara das pessoas. Vizinhos, divide uma parede entre a sua casa e mal um bom dia. Então isso é um esconderijo. E para não mostrar-se ao outro, muitas vezes é demonstrado quando a pessoa não tem coragem de falar. Ela não tem coragem de dar a sua opinião. Concorda com tudo. Tudo que outra pessoa fala, ela vai falar amém. E só aparece em momentos festivos. Você só vê aquela pessoa quando é uma festa, algum evento. Fora disso, você não vê. E você tem se escondido das pessoas ao seu redor? Pense nisso também. Se você estiver fugindo das pessoas, esse também é um ponto que você está se escondendo de algo. Então seja você mesmo, sem medo de enfrentar a realidade diante das pessoas. Se você tem que ser uma pessoa de opinião. Você tem que dizer sim, você tem que dizer não. Claro, assim, a gente não tá aqui pra magoar ninguém, a gente não tá aqui pra falar mal de alguém ou pra denegrir a imagem de alguém. Mas se você tá em determinada situação, você tem que expor sim a sua opinião. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, mas graças a Deus eu tô sendo liberta disso. Mas eu não dava opiniões. Para mim tudo tava bom, mesmo quando dentro de mim eu tinha uma outra opinião, mas eu não tinha coragem de expor. Porque às vezes eu tinha medo do que a pessoa pensaria e eu ter que debater aquele assunto. Então eu não falava, tá bom assim? Então tá. Mas não é assim que funciona. Você tem que ter a sua opinião sim, você tem que dizer quando você concorda, você tem que dizer quando você não concorda, você tem que dizer quando você está de acordo. E não ficar se escondendo. Não se esconda das pessoas. O terceiro esconderijo que nós temos é fugir de Deus. Vamos lá, no versículo 17 ao 20. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai.
e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-lhe ao pescoço e beijou. O caso do filho pródigo, ele fugiu de Deus, que é representado pelo pai, mas o pai o recebeu de braços abertos. Como esse jovem, mesmo que já tenhamos fugido de nós mesmos, dos outros, nós não podemos fugir de Deus. Devemos, como ele, cair em si, levantar-se e receber o perdão pelo abraço amoroso do Senhor que nos recebe. Fugir de Deus pode ser deixar de orar, de ler a Bíblia, de ir à igreja. Isso é fugir de Deus. Então não fuja da presença do Senhor. Porque como eu disse lá agora há pouco, de Deus ele é onipresente, onisciente, onipotente. Nós não conseguimos nos esconder dele. Ele sabe de tudo, ele sabe de cada pensamento, ele sabe aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo. Até antes da gente falar a palavra, Deus já sabe. Então não adianta fugir da presença do Senhor. E a confissão dos pecados é a única maneira que devemos apresentar a Deus depois que erramos. Lá em Provérbios 28:13, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Tem alguns exemplos aqui de pessoas que tentaram se esconder de Deus. Adão e Eva, eles se esconderam atrás das árvores. O povo de Babel, eles queriam se esconder em uma torre. Jacó, ele fugiu de seu irmão e teve o encontro com os anjos. Moisés, ele fugiu para o deserto e Deus lhe falou na sarça. Balaão fugiu da jumenta e o anjo de Deus lhe parou. Elias, ele se escondeu numa caverna, mas ali o Senhor falou com ele. Está lá em 1 Reis 19:9. Que fazes aqui, Elias? Jonas, ele fugiu do barco, foi lançado ao mar e um peixe o engoliu e cuspiu na praia. Paulo se escondeu atrás das cartas das autoridades para legitimar a sua perseguição. Vocês viram aqui como que eles fugiram, mas nenhum deles fugiram da presença do Senhor. Nenhum deles conseguiram se esconder de Deus. Então a pessoa, ela se desvia da igreja muitas vezes. Ela culpa alguém que aborreceu, mas na verdade ela está fugindo de Deus, que manda perdoar quem nos ofender. Isso também aconteceu comigo. Eu me desviei da igreja, fiquei muito tempo fora da igreja por conta disso. Por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa eu saí da igreja. Eu fiquei no mundo, mas pela misericórdia do Senhor, Ele me manteve. A pessoa continuou na igreja. Quem perdeu? Eu ou ela? Então não fuja da presença do Senhor. Não saia da tua igreja porque alguém te olhou torto ou falou alguma coisa que você não gostou, porque não existe a igreja perfeita. Existe o Deus perfeito. Então você tem que buscar o Senhor, não quem está na igreja, não quem está do seu lado sentado. Nós temos que viver em comunhão com as pessoas, nós temos que viver bem. Mas não é por eles que você está lá, é pelo Senhor. Então, não fuja da presença de Deus. Não se afaste da presença do Senhor por ninguém. Porque a sua salvação depende de você. Depende daquilo que é você e Deus.
Você responde por você, aquela pessoa vai responder por ela. E quando a consciência da gente está tranquila, pode acontecer o que for. Deus, ele tá com você. Então, se nesse momento assim, você tá com alguma tristeza no seu coração por conta disso, volta pro Senhor agora. Larga tudo que você tá fazendo e volta pro Senhor agora, porque ele tá te esperando de braços abertos. Para ele não tem meio termo. Para o Senhor é sim, sim, não, não. E eu tenho certeza que se você confessar para o Senhor aquilo que tem te atormentado, falar do Senhor, me perdoa. Senhor, e me ajuda, porque sozinho a gente não consegue. E Senhor, me ajuda a perdoar aquela pessoa também. Porque aí você fica bem, a pessoa fica bem e você garante a tua salvação. Porque lá no Salmo 91:1, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E Deus, ele continua te chamando. Onde estás? Onde você está? Mesmo que você tenha vontade de se esconder, de fugir dos seus problemas, de si mesmo, das pessoas, nunca se esconda de Deus. Porque Deus, ele te chama. Neste momento, Deus está te chamando. Deus, ele quer te pegar pela mão e falar, vamos, filho, você não tá sozinha nessa, você não tá sozinho nessa. Eu tô contigo, eu te ajudo. Como lá em Tiago 4 hoje, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Então lance sobre o Senhor todos os seus problemas, todas as suas aflições, todas as suas angústias, porque Deus, ele pergunta agora, onde estás? Onde você está? Onde está o seu coração? Onde está a tua mente? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Dá o primeiro passo. Às vezes, muitas vezes na nossa vida, Deus, ele tá lá com a sua promessa, a sua bênção lá, sabe assim, para te entregar. Mas por culpa nossa mesmo, por falhas nossas mesmo, não chega. Por quê? Porque você tá falho. Então peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, peça perdão ao Senhor pelas tuas falhas, peça ao Senhor para te ajudar, porque sozinho a gente não consegue. Sozinho a gente não vai muito longe. Mas Deus, ele nos pega pela mão e fala, vamos, filho, eu vou te ajudar, eu tô contigo, você não tá sozinho. Então quando o Senhor perguntar assim, onde estás? Você diz, estou aqui, Pai. Estou aqui pronto para te servir. Estou aqui pronto para te adorar. Estou aqui, Senhor, pronta para fazer aquilo que o Senhor determinar para a minha vida. Amém? Então foca nisso. Onde estás? Não dá uma resposta vaga para o Senhor. Não diga não sei. Diga estou aqui. Eis-me aqui. Amém? Espero que essa palavra tenha assim entrado no coração de vocês, que vocês possam refletir sobre isso, sobre onde você está, não fisicamente, mas espiritualmente, aonde a sua mente está focada, no que a sua mente está focada. Amém? Agora vamos fazer a oração, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um, os que estão assistindo agora, os que vão assistir depois. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a vida de cada um. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa, Pai, nas nossas vidas. Oh, Jesus, quantas vezes o Senhor nos perguntou onde nós estávamos, Jesus, e nem nós mesmos sabíamos te responder, Senhor. Mas nós estamos aqui, Pai. Estamos aqui, Jesus querido, para cumprir com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Jesus.
Estamos aqui, Senhor querido, para compartilhar contigo, Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer. Oh, Pai, sozinho nós não podemos nada, sozinho nós não somos nada, sozinhos nós não somos ninguém, Jesus. Mas a partir do momento, Senhor, que o Senhor toma conta dessa situação, que o Senhor toma o controle dessa situação, nós vamos além, Pai. Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, pela vida de cada um, Pai, que está assistindo esta live, Pai. Que o Senhor agora vai de encontro com cada vida, Senhor querido, enchendo, Senhor, o coração de alegria, Senhor, que transborde a paz, Pai, que transborde, Senhor, de felicidade sobre cada coração, Pai. Que cada pedido de oração, Senhor querido, seja atendido conforme a tua vontade, Senhor. Porque o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um. O Senhor conhece aquilo que cada um necessita, meu Pai. E se assim estiver de acordo com a tua vontade, Pai, seja feita, meu Pai. Pai, em nome de Jesus eu te peço por todas as famílias, Senhor. Pai, que não haja enfermidade, Senhor, que essa pandemia, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, que esse vírus, Senhor, pare agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Vai de encontro aos hospitais, Senhor, querido, por cada vida, Senhor. Vai tirando, Senhor, dos aparelhos, meu Pai. Vai restabelecendo a saúde, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Ô, Senhor, abençoa esta nação, Jesus. Abençoa, Senhor, este país, Pai. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor venha abençoar os nossos governantes, Senhor, dando sabedoria, dando entendimento, Pai querido, para poder governar este país, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre as nossas vidas e que o Senhor seja o controle, Senhor. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um. Que o Senhor venha derramar da graça dele sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Fiquem na paz.